Sabe aquela dor de cabeça que parece que surge do nada? Muitas vezes ela tá lá esperando a gente assim que o dia começa. É uma coisa que quase todo mundo já sentiu, mas o que será que está acontecendo de verdade dentro da nossa cabeça? Bom, é isso que a gente vai investigar hoje. Essa é a grande questão, né? Por que, afinal de contas, a cabeça dói? E, principalmente, qual é o mistério por trás daquela dor chata que já tá lá de manhã quando a gente acorda? Vamos juntos seguir as pistas para tentar desvendar esse enigma. E para guiar a nossa conversa, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa falando sobre acordar com dor. Depois vamos conhecer os suspeitos mais comuns, investigar umas causas que ficam meio escondidas, falar da busca por alívio, de um risco bem importante nisso tudo e, no final, tentar entender a dor de um jeito mais completo. Então, vamos começar com essa cena que, infelizmente, é bem comum para muita gente. O despertador toca, o dia está começando, mas a primeira coisa que se sente é uma baita dor de cabeça. É um jeito péssimo de começar o dia, que já mexe com o humor, com a energia, com tudo. E o mais interessante é que essa dor não aparece por acaso. Ela é um sinal, sabe? É o corpo tentando avisar alguma coisa. Pode ser uma resposta a um dia anterior que foi super estressante, um reflexo de uma noite de sono ruim, ou até um alerta para alguma outra questão de saúde que está ali de fundo. Para a gente entender a mensagem que o corpo está mandando, primeiro a gente precisa saber quem são os mensageiros. E no universo das dores de cabeça, tem dois suspeitos principais, os mais comuns, a cefaleia tensional e a enxaqueca. Primeiro, vamos falar da cefaleia tensional. A descrição dela é clássica. Parece que tem uma faixa apertando a cabeça toda, uma pressão constante. Geralmente, ela pega os dois lados da cabeça e, olha, é o tipo mais comum que existe. Já a enxaqueca? A enxaqueca é outra história. A dor dela é diferente, é uma coisa que pulsa, que lateja e que na maioria das vezes ataca um lado só da cabeça. E o pior, ela não vem sozinha. Muitas vezes traz junto enjoo, uma sensibilidade enorme à luz e a qualquer barulhinho. E essa tabela aqui deixa as diferenças bem claras. Dá uma olhada a localização, a sensação, a intensidade. Na tensional, é aquele aperto nos dois lados, de leve a moderado. Na enxaqueca, a dor pulsa, geralmente de um lado só e pode ser bem forte. Mas talvez a maior diferença seja essa aqui. Fazer uma atividade física pode piorar muito uma crise de enxaqueca, mas normalmente não afeta a cefaleia tensional. Ok, já identificamos os suspeitos. Agora, a gente precisa achar os gatilhos. O que será que está por trás disso tudo? Principalmente daquelas dores que aparecem de manhã. Vamos seguir 6 pistas bem importantes que o nosso corpo costuma dar. A primeira pista, sem dúvida, é o sono. E o curioso é que tanto dormir pouco quanto dormir demais pode bagunçar nosso relógio biológico e causar dor. Bebida alcoólica, mesmo em pouca quantidade, é um gatilho clássico para muita gente. A apneia do sono, aquelas pausas na respiração durante a noite, pode causar dores de cabeça bem fortes. O estresse, claro, tensiona os músculos do pescoço, dos ombros. E algo que parece simples, como um travesseiro errado, pode causar uma tensão danada. Por fim, o bruxismo, aquele hábito de ranger os dentes, gera uma tensão enorme no rosto e na cabeça. Agora, quando a dor bate, qual é a reação natural, instintiva? É procurar alívio, né? Ninguém quer ficar sentindo dor. Então, a busca por uma solução rápida começa quase que no automático. E essa busca, na maioria das vezes, não começa no consultório do médico. A tendência é ir direto na farmácia ou na caixinha de remédios em casa. A automedicação vira a primeira opção para muita gente. Parece uma solução simples para um problema que, na verdade, é bem complexo. Só que é aqui que a nossa investigação dá uma virada. Essa solução que parece tão rápida pode, na verdade, estar criando um problema ainda maior. Vamos entender por que a automedicação pode ser uma verdadeira armadilha. E para a gente ter uma ideia da dimensão disso, olha só essa citação de um estudo. Dor de cabeça não é só um incômodo pessoal. É visto como um problema de saúde pública, que afeta de verdade a qualidade de vida de muita, mas muita gente. E se liga nesse número. 53,1%. Um estudo feito com profissionais de saúde mostrou que mais da metade deles admitiu que se automedica para dor de cabeça. Pensa só, se até quem é da área da saúde faz isso, imagina o resto da população. É um número que faz a gente pensar. Então, o ponto central é este. Os riscos são reais. Se automedicar pode acabar mascarando os sintomas de uma doença mais séria, pode criar dependência, pode até piorar a condição original. E tem um perigo muito específico. O uso excessivo de analgésicos pode causar um tipo de dor de cabeça crônica, que é justamente a cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Vira um ciclo vicioso. A pessoa tem dor, toma remédio e o remédio causa mais dor. É muito difícil sair disso. Bom, a gente está chegando na parte final da nossa análise.
E para resolver esse mistério de verdade, não adianta só olhar para os sintomas e para os gatilhos. A gente precisa entender a dor de um jeito mais profundo. O que a ciência entende hoje é que a dor não é só uma coisa física. Ela é um processo que os especialistas chamam de biopsicossocial. O nome parece complicado, mas a ideia é que a nossa biologia, a nossa mente e até o nosso ambiente social, tudo isso junto, cria a experiência da dor. Deixa eu explicar melhor. Tem os fatores biológicos, claro, o músculo que contrai e os nervos que ficam mais sensíveis. Mas também tem os fatores psicológicos, o estresse, a ansiedade, a forma como a pessoa lida com os problemas. E tem os fatores sociais, que é fascinante. Por exemplo, a forma como a gente aprende a reagir à dor vem dos nossos pais, ou quando as pessoas ao redor se preocupam tanto que acabam, sem querer, reforçando aquele papel de doente. Tudo isso está conectado. E assim, a gente termina a nossa investigação com uma pergunta para a gente refletir. Em vez de só pensar em como calar a dor, que tal se a gente perguntasse o que essa dor está tentando me dizer? Encarar a dor não como uma inimiga, mas como uma mensagem que precisa ser decifrada, pode ser o primeiro passo para um alívio de verdade. E claro, sempre com a ajuda de um profissional de saúde para fazer o diagnóstico certo.